Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho de João. Toda terça eu tenho feito essas lives, cada semana lendo e meditando, refletindo sobre um capítulo do Evangelho de João, para que nós possamos meditar na palavra de Deus e aplicar na nossa vida hoje. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós podemos nos aperfeiçoar na área espiritual. Então, aqui, o que fala o capítulo 17 de João? O assunto é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Então, aqui antes, Jesus ele estava passando as instruções para os discípulos e depois ele fez essa oração. Então, quando a gente está se aproximando de alguma situação, além de instruir, é muito importante a oração. A oração ela é um ato de humildade, de honrar, de lembrar, de trazer Deus para. Porque ele é em espírito, né? De adorar a Deus, de consagrar a Deus na nossa vida e de lembrar que nós não estamos sozinhas, que a oração é uma forma de conexão com Deus, de diálogo com Deus, tanto de falar como de ouvir a voz de Deus. Então Jesus, ele além de instruir os discípulos, ele fez essa oração na presença dos discípulos a Deus. Então ele começa falando assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Estava chegando a hora do quê? Estava chegando a hora de Jesus ser condenado, crucificado, dele morrer pelos nossos pecados. Então, assim, estava chegando a hora da morte dele, né? Do Calvário, da dor. Mas olha a forma, o significado que Jesus dá ao que ia acontecer. Ele fala: está chegando o momento da glorificação. Ele sabia que ia ser doloroso, ele tinha instruído já os discípulos também, que seria um momento, né, de aflição, de dor, mas ele sabia que era necessário para que ele fosse o Cordeiro do Novo Testamento. Então, assim, a morte ali dele, né, foi necessária para abrir um caminho de salvação para nós. Então ele dá esse significado para a crucificação dele. É um momento de glorificação, porque não acabou ali, depois ele ressuscitou. Então, ele começa dando esse significado, né? Às vezes nós sofremos tanto assim com alguma doença, com algum desafio, com alguma coisa assim que foge ao nosso controle. Mas como que você pode orar para que isso se torne um motivo para você glorificar a Deus? Você já pensou, em vez de você falar assim, nossa, tá difícil, tá, eu não vou conseguir, isso não é para mim, não tenho capacidade, eu não sou digna disso. E se você começar a orar assim, Senhor, me ajuda a me desenvolver para que eu possa glorificar o teu nome por meio desse desafio. É bem diferente, não é? Então Jesus ele estava orando para um momento de glorificação. Ele já dava esse significado. É muito importante a gente olhar para o nosso futuro e para a nossa vida hoje, dando espaço para glorificar a Deus, entendendo que várias coisas que estão acontecendo com a gente hoje, sentimentos que nós temos, eles podem ser usados para glorificar a Deus. Daí ele fala assim, que Deus deu poder para ele sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos, quanto Deus deu a Jesus. O poder de Jesus é o poder de dar vida eterna. Então, quem serve a Jesus, quem segue Jesus, tem esse poder, o poder de viver para sempre, para a eternidade. Então, assim, ele é a vida e vida em abundância. Significa que é vida em qualidade, quantidade e sem fim. A abundância tem a ver com a eternidade. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então, assim, a vida eterna, ela é fruto de quem reconhece Deus como único Deus. E e que a gente crê também que Jesus foi enviado por Deus. E aí, a gente crendo nisso, nós teremos a vida eterna. Aí ele fala que Jesus glorificou a Deus na terra. E aí é isso de glorificar a Deus na terra, porque ele fez toda a vontade de Deus. Ele evangelizou, ele expulsou demônios, ele curou os enfermos, ele ensinou, ele amou, perdoou as pessoas, ele deu os exemplos. Então, assim, ele glorificou a Deus na terra por meio da vida dele. E como ele é nosso modelo, nosso exemplo, o que você tem feito na sua vida aqui na terra para glorificar a Deus? De que forma que você pode começar a glorificar mais a Deus? Então, assim, aqui na terra Jesus foi fiel a Deus. Nós não podemos ser fiel a Deus só dentro da igreja, ou só em algum momento, só no domingo, ou só no momento que você está desesperado. É todos os dias e aqui na terra. Não é depois, não é na vida eterna, porque lá não vai ter, assim, já vai estar tudo acessível, já vai ter, a gente vai ver completamente, vai ver face a face a glória de Deus. Então é importante glorificar a Deus aqui, nesse mundo, agora. E aí ele fala que ele agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, ele estava junto com Deus, ele está junto com Deus desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então ele é uma parte de Deus. Saiu, né, do próprio Deus. Ele, Deus e o Espírito Santo são um só, tá? E isso é um exemplo para nós, porque ele quer que nós também sejamos unidos. Embora cada um seja de um jeito, nós somos diferentes, nós precisamos estar conectados uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, para que a gente forme uma unidade, um corpo. Então, assim, Jesus ele estava com Deus antes da fundação do mundo, ele veio ao mundo e manifestou o nome de Deus ao ser humano. Então, ele manifestou pelo que ele falava, pelo que ele ensinava, as parábolas, pelos sinais, pelas obras, pela forma como ele viveu, ele manifestou a natureza de Deus. Então, se você quer conhecer mais a Deus, é só você olhar para o Evangelho, olhar para Jesus. Ali ele manifestou durante a vida dele quem é Deus, né? Pela forma como ele viveu, pelos ensinamentos, pelas histórias que ele contou. E isso a gente tem que fazer também, pelo nosso estilo de vida, manifestar a palavra, o poder de Deus, a eternidade, a verdade, o amor. E aí Jesus ele fala assim, eu rogo por eles, eu rogo pelos meus irmãos que o Senhor me enviou, que o Senhor me deu. Então assim, Jesus está rogando pelos discípulos, pelas pessoas que acreditavam nele, que o Senhor confiou para ele, e também para aqueles que iriam acreditar nele ainda pela palavra. Então a palavra chegou até nós hoje. Então ele também já estava rogando por nós. O passado, presente e futuro, para Deus é diferente, para Jesus, porque ele é o Senhor do tempo. Então ele já rogou lá pelo que está acontecendo conosco hoje. Então tudo que está acontecendo hoje é permissão de Deus. E Jesus já está rogando por nós, porque o tempo para ele não existe. Ele é o Senhor do tempo. Aí ele fala, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Então Jesus ele sabia que ele ia ser retirado do mundo, mas que nós iríamos permanecer no mundo. E aí, ficando sujeito a errar, a pecar, a se questionar, a negar o nome de Deus, ficando sujeito, né, a alguma aflição, que ele falou, vocês não vão passar aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele fala assim, guardem, Senhor, Pai, guarda
as pessoas que o Senhor me enviou, porque para que eles sejam um, assim como nós. Então, a vontade de Jesus é que nós tenhamos uma unidade, é que nós estejamos juntos, cada um tem um dom diferente, tem uma função diferente nessa família, mas é importante gerar esse pertencimento, essa união, perdoando, amando, não julgando uns aos outros. Então, não é sozinho que nós vamos ser cristãos, nós precisamos pertencer a uma unidade, a um corpo só, ter comunhão com outras pessoas. E aí ele fala assim, no versículo 14: o mundo vai aborrecer os meus, porque ele me aborreceu, mas eu já não sou desse mundo. E eles também não são. Eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Você tem essa sensação que você está aqui, mas que você não é daqui? Essa sensação de não pertencer, não compactuar com o que acontece no mundo? É porque nós não somos desse mundo, nós estamos temporariamente, né? Nós somos de onde, então? Nós somos eternas, nós somos já cidadãs dos céus, nós somos as cordeiras de Cristo, mas nós estamos aqui nesse mundo temporariamente, então a gente também não pode negar que nós estamos no mundo. E aí, nesse tempo no mundo, existe uma missão para mim, para você, para cada um de nós, de manifestar a glória de Cristo, manifestar a glória de Deus. E a segunda missão que ele fala aqui na oração é de formar uma unidade, uma comunhão, uma união com outras pessoas. Então, com a família, com os grupos assim do trabalho, amigos, a igreja que você participa. É muito importante ter essa comunhão, esse amor uns com os outros. E aí ele fala assim: não peço, Pai, que tire os meus do mundo, mas que os livre do mal. Então, assim, Jesus já ele ensinou a gente a orar, a oração do Pai Nosso, né? Que fala, livra-nos do mal. E ele também pede para Deus livrar-nos do mal. Então, Deus faz muitos livramentos conosco, mas que nós nem ficamos sabendo, nem estamos prestando atenção. Mas a maioria do mal que acontece é porque a gente escolhe, a gente tem uma ação, um comportamento que vai fazer mal para nós mesmos. Por exemplo, quando eu falo mal de mim, quando eu me critico, me puno, quando eu falo mal de alguém, quando eu grito, quando eu explodo, né? Quando eu não perdoo uma pessoa, fico guardando mágoas, eu tô agindo pro mal. E eu mesma vou colher os frutos dessa minha ação. Então é muito importante, a gente vai pedir para Deus nos livrar do mal, né? Mas é importante também eu ter as escolhas boas para o bem, fazer sempre o bem e não o mal. Então, antes de uma escolha, antes de uma ação, eu lembrar disso, que eu posso escolher o mal ou o bem. Lembra da árvore do bem e do mal? Que fala no começo, em Gênesis da Bíblia, que fala que a árvore da ciência do bem e do mal, eles não poderiam comer. Mas a partir do momento que eles comeram o fruto da árvore da ciência do mal, Adão e Eva, eles começaram a ter consciência e livre-arbítrio de escolha. Só que eles também começaram eles perderam o direito da vida eterna. E aí a gente tem o livre-arbítrio, é um dom para nos levar de volta para a vida eterna. Hoje nós temos a ciência, a consciência sobre as nossas ações, sobre as consequências das nossas ações. Aí ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é santificar na verdade? É agir, né, de acordo com a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela está na palavra. Então, nós precisamos aplicar a palavra na nossa vida, viver todos os dias a palavra. Então, eu tenho que ter um tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para escrever, para conversar sobre isso, para ouvir a palavra e aí eu aplicar. Então, qualquer dúvida que eu tenho,
eu vejo, eu confiro na palavra. Eu olho para a minha vida e para a palavra e eu uso como um espelho, eu comparo. E aí eu percebo se eu estou fazendo a verdade ou não, se eu estou andando no caminho da verdade ou não. E se eu não estou, eu posso fazer os ajustes. Versículo 20 fala: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele já estava rogando por todos aqueles que iriam crer nele pela palavra, ele já estava rogando pelos que iriam saber da história do evangelho depois. Então é o mesmo Espírito que Jesus pediu para os discípulos, o mesmo amor, o mesmo cuidado ele tem por nós também, tá? E ele pede de novo: eu peço para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eu também, eles sejam um em nós. Então, ele quer formar conosco uma unidade, assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, ele também quer que aqueles que creem em Jesus, os discípulos, os seguidores de Jesus, tenham uma unidade. E aí, eu te pergunto, o que você tem feito para formar essa unidade? Para se conectar, para amar, para perdoar outras pessoas? Que a oração de Jesus era para formar essa unidade, era mesmo que nós sejamos diferentes, é importante estar unido, estar junto. Ele fala para que eles sejam perfeitos em unidade. A perfeição, ela vem do amor. Está escrito na Bíblia que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é tudo aquilo que une, que conecta os vínculos. Então imagina um edifício que está cheio de tijolinho. O que une eles, o que une as partes desse edifício é um cimento lá que é o amor. E nós somos esses tijolinhos. E o que une o nosso edifício é o amor. O que dá liga para essa união nossa da igreja, da esposa de Cristo, da noiva de Cristo, é o amor. Então, esse é o principal mandamento, de amar a Deus, amar o próximo e amar nós mesmas. Aí fala no versículo 24: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então ele roga a Deus para que nós estejamos sempre com ele, para que nós possamos ver a glória dele, que existe desde a fundação do mundo. E aí no final ele fala: Pai, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então, nós perdemos a nossa conhecimento de Deus. Nós ficamos por um tempo, o mundo ficou, antes de Jesus, por um tempo, no desconhecimento sobre Deus. Deus se manifestou nos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, nos profetas, nos juízes. Já existia ali uma sombra, né? Já existia a lei, já existia conhecimento sobre Deus, sobre a natureza de Deus. Mas Cristo, ele veio trazendo a plenitude da natureza de Deus. E ele é o enviado de Deus para nos reconectar com ele, né? Ele veio trazendo todas essas maravilhas, sinais e principalmente o amor, a paz, para nos reconectar com Deus. E tudo aquilo que Jesus fez, o que ele falava, o que ele pensava, o que ele sentia, refletia o conhecimento que ele tinha de Deus. As palavras, as parábolas, as histórias que Jesus contava eram fruto de Deus, não era dele, era Deus que mostrava para ele. Então é muito importante que você também haja assim, não pelo que seu recurso, mas pelos recursos de Deus. Aquilo que você fala, não falar de si mesmo, mas falar sobre a glória de Deus, tá? Então, porque assim você vai conhecendo mais a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais também nós se conhecemos, porque nós somos criadas por Deus, né? A nossa alma, ela foi
moldada, projetada por Deus, as nossas características. Então, quanto mais nós aprofundamos o nosso conhecimento sobre Deus, mais nós entendemos o nosso propósito, o nosso porquê, as nossas características, as virtudes, tá? E o final ele fala assim: se eu lhe fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus, ele quer que nós conheçamos mais a Deus, para que nós tenhamos esse amor de Deus, para que nós tenhamos mais amor por nós, por Deus e pelos outros. E aí, o quanto você conhece Deus, o quanto você tem parado para refletir, para meditar sobre quem é Deus para você. E aí, a partir dessa pergunta, quem é Deus para mim, eu também te pergunto, quem é você? Né? O quanto que você acredita que você é o que Deus fala que você é. Que você se põe aqui como discípula, né? Herdeira de Cristo também. E aí é importante eu simplesmente daí praticar o que a palavra me fala. Então, o que a palavra fala aqui? Que é importante a gente orar, que toda prova, dificuldade, é importante se instruir e também orar. Então, se preparar, fazer a minha parte, mas entregar também nas mãos de Deus aquilo que eu não alcanço, né? Deixar espaço para Deus trabalhar também, exercer a minha fé, né? E ter uma glorificação de Deus na nossa vida, usar a nossa vida para adorar, para glorificar. Então, quando começa o dia, o que eu vou fazer para glorificar a Deus hoje? O que eu vou fazer para honrar a Deus, para glorificar a Deus? E aí você colocar isso em prática, levar isso para o trabalho, que nosso trabalho é uma forma também de servir a Deus, levar isso para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para a sua vida intelectual, para a área financeira, sempre agir para glorificar a Deus. E outra parte também aqui que fala é que nós temos que ser um só. Então nós temos que ter esse amor que vai nos unir para ser um só. Então aí, quando você está muito magoada com alguém, com raiva, isso vai prejudicar o seu vínculo com Deus. Existe uma desarmonia, uma desunião. E Deus não opera na contenda, na mágoa, na raiva. Deus opera onde existe união e paz. Então é muito importante você se conciliar de novo com aquela pessoa, você perdoar, você reconhecer o seu sentimento. Não pode ignorar o sentimento, mas reconhecer, nossa, eu tô com raiva, Só de você falar, eu tô com raiva, você já vai agir diferente. Você já vai respirar, porque você está consciente da sua emoção, do seu sentimento, tá? Então, isso vai evitar que você haja por impulso. Então, eu queria que vocês compartilhassem qual que foi o principal aprendizado com o capítulo 17, com essa oração de Jesus, né, por nós, pelos discípulos e por nós, e que você também se comprometesse a colocar em prática uma ação a partir dessa palavra, tá bom? Deus abençoe vocês, até semana que vem.